obrigado pelo convite de estar aqui com vocês hoje. E que bom que todos nós estamos aqui na casa de Jesus. A nossa amiga deu o meu currículo, científico, mas antes de eu entrar na faculdade de astronomia, antes de eu estudar os mistérios da astrofísica, da nossa conversa, eu entrei com 3 anos de idade pela porta do Centro Espírita União e Caridade. E esses dois campos na minha vida cresceram juntos, o interesse pelo conhecimento científico e o interesse pelo conhecimento da religião. E é sobre isso que eu quero falar para vocês um pouco hoje, sobre essa experiência minha, mas a experiência nossa como seres humanos. Seres humanos que têm a curiosidade de saber por que nós estamos aqui. Qual é o nosso papel como seres pensantes? O que é a religião? A religião vem da palavra religare, que é se religar. Se religar com quem? Se religar com o Criador. Se é se religar com o Criador, a gente assume que alguém nos criou. E se nos criou, a gente quer se reunir a Ele. E como a gente vai se reunir a Ele? Seguindo a mensagem que Ele nos deu. E como que vem essa mensagem? De várias formas. Vem pelo nosso sentimento, pelo nosso conhecimento, pelas palavras que são trazidas por seres mais iluminados que nós. Mas de qualquer forma, existe no ser humano, desde os primórdios, quando a gente saiu da caverna pelas primeiras vezes, esse buraco aqui que a gente sente no peito, de se conectar com o nosso Criador. Aí está o sentimento religioso. Mas também quando o homem botou o pé para fora da caverna, olhou em volta, viu que não tinha nenhum tigre dentro de sábio, segunda coisa, ele olhou para cima. E olhou para o céu e falou, o que é aquilo? Então, a religião é o nosso sentimento e a nossa busca de se conectar com o nosso Criador. E a ciência é a nossa vontade de conhecer onde nós estamos, o que esse Criador criou, como nós funcionamos, como funciona o nosso mundo, quais são as regras que estão por trás disso tudo. A religião nos torna melhores como espíritos, como seres, para conviver uns com os outros, tentando nos unir para crescer. E a ciência nos torna iguais no conhecimento e na criação. A ciência é feita por homens que procuram o saber. A religião é feita por homens que procuram o bem. Homens que procuram o bem, homens que procuram o saber. Que maravilha, todo mundo está de bem. A ciência e a religião deram as mãos e ficaram felizes para sempre. Lógico que não, Lógico que não. Quem é que faz a religião? Nós. Quem criou a religião? Os homens. Quem é que faz a ciência? Nós. Quem que somos nós? Somos esses seres imperfeitos, cheios de defeitos, cheios de falha, cheios de vaidade, de orgulho, de preconceitos. Nós criamos a religião, nós criamos a ciência. E nós mesmos vivemos essa novela, que é uma novela de tapas e beijos, que a gente espera que no final vai dar em casamento e viver felizes para sempre. Mas para que isso aconteça, nós é que vamos ter que trabalhar. Não vai acontecer porque os cientistas ou os religiosos concordaram que o mundo é belo e agora vamos trabalhar juntos para o conhecimento e engrandecimento geral da humanidade. Nós temos que trabalhar primeiro no nosso preconceito, no nosso orgulho, na nossa inveja. Você fala assim, o cientista é aquele homem que senta lá de trás da cadeira, ou de trás do microscópio, do telescópio, que pensa. O cientista é o bicho mais vaidoso que tem, O cientista fica rico, compra carro importado, tem iate? Não tem, Ganha pouco, usa carro usado, rala para chegar no final do mês com salário. Por que eles fazem isso, cara? Por causa da vaidade de saber, de conhecer, de entender o que os outros não entendem. E o que faz o cientista ir lá na frente falar uma palestra sobre teoria das cordas, sobre a dimensão do espaço? A vaidade de dizer que ele descobriu aquilo, Meu nome está num artigo, Eu observei várias noites lá no Pico dos Dias, lá em Brasópolis.
no frio, na chuva, brigando com o telescópio, observei um tipo de estrela, analisei aquele negócio e descobri uma coisa que ninguém sabia. Escrevi isso, botei o nome no artigo. Né? São importantes. A vaidade do conhecimento está por trás do nosso impulso da ciência. Então o cientista é vaidoso, gente. E o religioso? Né? O religioso, ele sabe de algo que ninguém mais sabe. Ele tem a conexão com o Criador. Pessoal, quer coisa mais importante do que a conexão com o Criador? Né? Você fala assim, não, eu sou amigo do vereador fulano de tal, não, mas eu sou amigo do deputado, eu sou amigo do Criador de tudo. Né? Quer coisa mais importante do que isso? O homem eu sou filho do homem. Né? Então, a vaidade, o orgulho, está por trás disso. E esse é o grande desafio nosso, é quebrar essas barreiras. Barreiras que vêm de longe, né? E que ainda faltam muito para ser quebradas. Né? Quando eu entrei na faculdade, primeira aula, assim, o professor falando sobre astronomia em geral, sobre a criação do universo. Né? Nós acreditamos, pelo conhecimento que a gente tem, do estudo do universo, que o universo conhecido nosso, que a gente pode observar, né, com nossos instrumentos, se formou há cerca de 14 bilhões de anos atrás, de um ponto imaterial e se espalhou para todo lugar. Né? E falando de Big Bang, falando de galáxias, o professor perguntou, e por acaso algum aqui de vocês acredita em Deus? A sala tinha 30 alunos, eu e mais 2 ou 3 colegas levantamos a mão que acreditávamos em Deus. Né? E ele falou, mas você acredita em que tipo de Deus? Né? Daqueles no velho barbudo lá, que dá as ordens? Ou você acredita num Deus que é a estrutura que está por trás do universo? Ele falando aquilo e eu pensando, vamos parar a pergunta em Deus mesmo, porque se ele perguntar se eu acredito em reencarnação, em paz, em comunicação com o Espírito, a coisa lascou, né? Como é que você pode tentar trabalhar e descobrir as verdades irrefutáveis da ciência, conhecer o nosso mundo e ainda por cima acreditar em Deus? Que é uma coisa que tu nunca vai descobrir pelo olhando no telescópio, nem no microscópio, nem com aparelho nenhum. Há 70 mil anos atrás, aconteceu um fato muito importante para nós que estamos aqui sentados hoje, como civilização. O Homo sapiens, que somos nós, que vivia na África Central, assim como vários outros tipos de homens que viviam na Terra, o Neandertal vivia na Europa, no Oriente Médio, né? O homem que vivia na Austrália, naquele lado, todos eles coletavam as frutas, conseguiam, caçavam o que podia, comia, vivia, dormia, procriava e era essa a vida. A linguagem que existia nessa época era a linguagem mais básica possível. Olha o tigre e todo mundo corria, né? Pegamos o tigre e todo mundo corria para comer, né? A linguagem que existia era a linguagem do factual, do que se podia pegar. Hoje em dia, no nosso planeta, existem muitos, né, animais que têm linguagens, não só o ser humano. O ser humano tem a linguagem, mas os chimpanzés também têm linguagem, as baleias também têm, golfinhos. A maioria dos animais tem um tipo de linguagem, mas de todos os animais que habitam esse planeta nosso, das milhares e milhares de espécies, o homem é o único que consegue ter o conceito de abstração. O chimpanzé pode gritar também, olha o tigre, e todos os chimpanzés sobem para a árvore. E pode inclusive, né, pelos relatos dos estudiosos, gritar, olha o tigre, sem ter tigre nenhum, porque todo mundo corre para a árvore e ele pega o resto da comida. Né? Depois ele apanha do resto do bando quando ele vê que o tigre era de mentira. Mas, há 70 mil anos atrás, o Homo sapiens fez uma coisa que nenhum outro animal na Terra tinha feito. Conseguiu falar sobre o que não era visto, falar sobre o abstrato. Com a mudança dessa linguagem, que até hoje os antropólogos ainda não sabem direito como isso aconteceu, ele começou a poder falar, discutir conceitos que nenhum outro bicho na Terra conseguia. E conseguiu formar bandos maiores, e em 5 mil anos ele tinha dominado praticamente toda a Europa, e em 15 mil anos ele já estava dominando todo o Oriente Médio, toda a África, e por último chegou na América e dominou todo o planeta, por causa da linguagem. E essa linguagem trouxe uma outra coisa para o Homo sapiens.
que era poder falar do grupo sobre os seus sentimentos. Nenhum outro animal fala: eu estou bem, ou estou mal, ou estou bravo, ou fulano está bravo com você. Ou o que será que nós estamos fazendo aqui? Que diabo de coisa brilhante é aquela que está lá em cima? Quem manda nesse mundo aqui? Junto com a linguagem veio a noção de que você pode falar de coisas que não existem. E veio a verbalização de que pode haver algo maior do que você. E esse algo maior tinha vários nomes. Era a natureza, era o relâmpago, era o trovão, era o mar. E surgiram então as religiões animistas, onde a natureza era a criadora. Deus está na natureza. E 60 mil anos depois, há 10 mil anos atrás, aconteceu uma outra revolução, que o homem descobriu que para ter mais filhos, e o bando dele crescer mais do que o outro bando, não dá para só caçar e pegar fruta nas árvores. Se ele pegasse, jogasse o trigo no chão, tomasse conta daquele negócio, deixasse o trigo crescer, tinha muito mais comida. E com a revolução da agricultura, a invenção da agricultura, o homem fez grupos maiores, se reuniu em cidades e criou as primeiras religiões organizadas. Dessas religiões, que eram ainda religiões de muitos deuses, religiões politeístas, mais perto de nós surgiram as religiões monoteístas, religiões que acreditavam num Deus só. Só que se só tem um Deus só tem uma palavra só, a menos que o seu Deus mude de ideia toda hora, o que geralmente nenhuma religião acredita. Se Deus está lá em cima, criou tudo, Deus é perfeito, e imutável. Se Ele é imutável, a palavra dele é uma só. E se Ele diz que é desse jeito, é desse jeito. O que aconteceu quando nós criamos as religiões monoteístas? Nós criamos a verdade divina. Essa verdade divina, em princípio, não criou nenhum conflito com as pessoas da nossa sociedade que tentavam entender como que nosso mundo funciona. O judaísmo, que é possivelmente a religião monoteísta mais antiga do nosso planeta, surgiu 1500 anos antes de Cristo. Numa região do Oriente Médio, bem localizada. Mas, mesmo no Oriente Médio, em outros lugares, na China, na Índia e depois na Grécia, a ciência estava florescendo. A ciência que era conhecer o nosso mundo. Não tentar ligar com o Criador, tentar ver como que funciona. Por que tem dia que o mar está baixo e o mar está alto? Por que tem dia que faz frio? Por que tem dia que faz calor? Nesses anos de 1500 a.C., a China e a Índia desenvolveram um conhecimento muito elaborado sobre o nosso mundo, sobre a matemática que gira no nosso mundo. Esse conhecimento fluiu depois para o Oriente Médio e para a Europa, através dos gregos. 300 anos antes de Cristo, foi um florescimento enorme da nossa ciência. Os gregos estudaram de tudo, os gregos não tinham televisão, Então os gregos iam para fora de noite para poder ver o céu, e todos os nomes das nossas constelações, que a gente sabe até hoje, são de origem grega ou romana. O nome das estrelas, quase todas as estrelas que a gente vê a olho nu, hoje à noite, se vocês quiserem olhar, o céu está bonito, tem nome árabe. E esse pessoal estava trabalhando e tentando entender como que funciona o mundo. E a ciência evoluía rapidamente e as religiões iam muito bem, obrigado. Mas, junto com o monoteísmo e a palavra única do Criador, apareceram as pessoas também que falaram: bom, se o Criador tem uma palavra única, e eu que sou o intermediário do Criador com o resto do povão, eu também tenho a palavra única. E se eu tenho a palavra única, como é que você me vem e fala que não é desse jeito que está escrito aqui? A ciência começou a se meter onde não era chamada, que era no poder da palavra divina. Já existia então a religião monoteísta organizada, com um conhecimento sedimentado, dogmático. Essa é a verdade.
Só que a religião não falava só do Criador, do bem, da interação entre os homens. Falava como a terra foi criada, como é que tinha que matar o bezerro, como é que tinha que criar as coisas, quantas pedradas tinha que dar de quem fizesse o quê. E a ciência, conforme foi evoluindo, começou a se intrometer nesse conhecimento. Como que pode a Terra ser redonda se na Bíblia diz que é chata? Como pode o Sol ser o centro do universo se nós, que somos os filhos do homem, moramos aqui na Terra? Alguma coisa está ruim. E se esse pessoal da ciência estiver certo, Deus está errado. Se Deus tem a palavra única, eu sou o que falo por Deus, e eu estou dizendo que é chato, meu chato é chato. Se você disser que é redondo, né, nós vamos te convidar para um churrasco, né? Sendo que o churrasco é você. No século XII, século XI, século XII, século XIII, da nossa era, houve uma grande cisão entre a ciência e a religião. Cisão que até hoje nós ainda sofremos essa consequência. Nos países árabes, onde a religião islâmica, né, era predominante, e onde muitos matemáticos, filósofos, cientistas, escritores criaram a ciência, para vocês terem ideia como que a ciência árabe é importante, a palavra algoritmo, a palavra álgebra, algarismo, são palavras árabes. Quando ele escreve 1, 2, 3, nós escrevemos com algarismos arábicos. A matemática moderna foi feita nos países islâmicos. Mas no século XII, né, a evolução rápida da ciência começou a interferir no dogma religioso. Então, houve uma revolução que praticamente acabou com a ciência islâmica, né, e até hoje ainda luta para se recompor. Na Europa, a mesma coisa. A religião católica, que era predominante, né, sentiu seus dogmas ameaçados pelas descobertas científicas e criou, né, um grupo de pessoas amáveis e gente boa que era chamado da Inquisição, né? E que várias, né, pessoas que tinham alguma coisa contra eles também foram convidados para o churrasco, né? Galileu, que foi um dos grandes pensadores da nossa ciência moderna, né, e que reconheceu que Galileu era católico, né, praticante de carteirinha, né, e também só não foi no churrasco da Inquisição porque ele era amigo do bispo. Né? Galileu ele era um católico fervoroso, né, e tinha relações muito boas dentro da Igreja Católica de Roma. Ele morava em Pádua, porque era perto, né? Então, por ter relações muito boas dentro da igreja, ele se safou da fogueira. Mas ele reconheceu e ele escreveu o seguinte: a Bíblia nos diz como chegar no céu, mas não fala nada sobre como é lá. Porque ele olhou e viu que não era nada daquilo, né? Então Galileu traçou uma linha bem firme entre a religião de um lado e a ciência do outro. E após Galileu, muitos outros cientistas, para poderem ter a sua independência mental, a sua independência científica, tiveram que traçar essa linha no meio. Tomar um copo de água, tá? Ciência é uma coisa, religião é outra. Quem gosta de religião, ótimo, mas fica para aquele lado. Quem gosta de ciência, fica para esse lado aqui. E para poder acontecer isso, né, teve que as religiões também se enfraquecerem um pouco. Isso aconteceu no Renascimento, na Europa, nos anos 1500, 1600, que a igreja se enfraqueceu um pouco, a burguesia ficou mais rica, e com menos poder da igreja e mais poder da burguesia, a ciência floresceu. Só que a ciência foi para um lado e a religião foi para o outro. Foi um desquite, mas não foi um divórcio. Um desquite que durou algumas centenas de anos, mas a nossa história, como o Douglas falou, né, é um nada perto de toda a eternidade. Então a gente espera que essas duas, né, vertentes do nosso espírito voltem a se reunir. E uma grande, né, ajuda para essa reunião aconteceu nos anos 1850 na França.
Na França, em 1850, a ciência estava aflorando a todo vapor. Né? Os físicos, matemáticos, biólogos, médicos franceses, né, e dos países da Europa, Suíça, Alemanha, Inglaterra, estavam resgatando o conhecimento antigo e criando várias coisas novas. O termo fluido, o termo magnetismo, né, são termos que estavam em voga na França nos anos 1850, porque era, né, a época de Gauss, do Maxwell, de vários cientistas brilhantes. E do outro lado tinha um matemático também brilhante, que era o Hippolyte Léon Denis Paris, né, que veio a ser levado, como disse o nosso colega lá, né, a sentir na pele, né, o fluido magnético, né, e depois teve a coragem e a humildade de organizar o que estava acontecendo também, porque tinha uma ebulição na parte científica, mas tinha uma ebulição na parte espiritual também. Aconteciam fenômenos mediúnicos para todo lado, né? Começando com as irmãs Fox lá nos Estados Unidos, depois esses fenômenos mediúnicos por todo lado. E o Kardec teve a humildade e a coragem de, sendo uma pessoa da ciência, do método, usar esse método científico para organizar o conhecimento que era trazido por esses espíritos. Organizou esse conhecimento nos livros, né, da codificação que nós conhecemos hoje, que nos guiam moralmente, e também, né, com o método científico, e de uma forma mais importante de tudo para a volta desse casamento entre a ciência e a religião, é de uma forma não dogmática. Ao contrário das outras religiões monoteístas, que acreditam, né, que a verdade está clara e fechada, o Espiritismo diz isso com todas as letras, está lá escrito por Kardec e pelos fundadores do Espiritismo. O Espiritismo não tem a última palavra. Se uma nova verdade for descoberta e contradizer o que está no Espiritismo, o Espiritismo vai se mudar para adequar a ela. O Espiritismo é uma religião, sim, é uma religião que tenta nos aproximar do nosso Criador através dos nossos sentimentos, através da nossa reformulação individual. Mas ela não é uma religião dogmática. Ela aceita as modificações, ela aceita a modernização. E aí que está a abertura dela. E aí, porque o Vladas pode botar um cartaz, né? Congresso de Iniciação Científica Espírita, né? E não ser excomungado, né? Porque... Oi? Ah, então, mas ele está ali, está vivo, ele vai para casa, né? No centro espírita, né, que eu conheci, que eu tive contato com o Espiritismo, né, ele foi fundado pelo meu bisavô e por um outro amigo dele. Ambos eram positivistas, né, e quando tiveram conhecimento do Espiritismo, acharam que aquilo encaixou direto na filosofia positivista dele. E o outro senhor, que era um amigo do meu bisavô, foi professor do meu outro avô, que foi presidente do centro espírita também. Meu bisavô, o seu Manel, era um pouco maior do que eu, um pouco mais forte, moreno, não assim, e meu outro avô também era do meu tamanho, né? Os dois ficavam na porta do centro. Né? Chegava a pessoa assim: boa noite, seu Manel, boa noite. Ah, eu gostaria de fazer uma palestra, né, aqui no centro. Pois não, seja muito bem-vindo. De qual capítulo do Evangelho que é a sua palestra, meu filho? Não é do Evangelho, não. Ah, então de que pergunta que é do Livro dos Espíritos a sua palestra? Ah, não é do Livro dos Espíritos, não. Então o senhor pode ficar aí fora quando vier uma palestra que é do Livro dos Espíritos ou do Evangelho. O senhor é muito bem-vindo, né? Chegava um caboclo lá, né, de chapéu, assim, com a peixeira do lado. O senhor vai entrar com a peixeira? Por quê, meu filho? Não, porque eu sou um homem muito mau, já matei vários, né? E se eu entrar sem a peixeira, eu estou desprotegido. Mas o senhor não vai usar ela aqui dentro, né? Não, aqui dentro é a casa do senhor. O senhor pode entrar, senta aí, meu filho. Aí chega o Marcelo com o violão dele, né? Tu vai aonde com esse violão? Não, eu vou entrar aí dentro do centro, a gente toca uma musiquinha depois da peça, toca para fora daqui, rapaz. Né? Era mais fácil entrar no centro com a peixeira do que com o violão, né? Então, ainda estamos trabalhando nisso, pessoal. Ainda estamos trabalhando nisso, mas temos que trabalhar com os dois lados abertos, mas com responsabilidade. Tanto a ciência quanto a religião são ferramentas que nós usamos
para nos conhecer, para crescer, para nos tornarmos espíritos melhores, mais avançados, com a finalidade de estarmos de bem conosco mesmo e de bem com os outros. Mas são ferramentas que têm que ser usadas com responsabilidade, com humildade, né, e com muita certeza. Por isso que nós não podemos nem tratar levianamente nem a ciência e nem a religião. E já que esse desquite entre as duas é de muito longo tempo e ainda existe reflexos disso, nós temos que lidar com isso com muita responsabilidade para que nós possamos fazer as duas trabalharem juntas em nome do progresso da nossa humanidade o mais rápido possível, mas sempre pelo caminho da razão, pelo caminho do bom senso, né? E respeitando uns aos outros. Muito obrigado, pessoal.